a principal fonte de ansiedade e sofrimento nos nossos dias. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Burigato Responde. E neste Burigato Responde, eu vou responder, né, claro, uma pergunta que foi enviada lá na caixinha do meu Stories de uma pessoa, de uma menina, enfim, tá coitada, né, talvez ali passando por muita dificuldade. E ela relata que ela pula de neurose em neurose, ou seja, ela vive de sofrimento em sofrimento e, claro, né, se é neurose, de neurose para neurose, um sofrimento psicológico, um sofrimento mental, não é? E acaba se sentindo presa nisso, tá certo? Neste vídeo, eu quero trazer para vocês um ponto fundamental que eu espero do fundo do meu coração que vocês entendam com clareza isso e façam algo em relação a isso, para de fato vocês diminuírem a ansiedade, o sofrimento, as neuroses, pois ali está a gênese de muito sofrimento e muita ansiedade nos dias de hoje, certo? Se você quer saber o que é isso, fica aí, mas antes deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários, é claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Vamos lá. Quero também explicar de forma simples e direta isso, mas primeiro vamos entender algo fundamental. Quando você está lá vivendo a sua vida, beleza? E aí, sei lá, acontece algum problema na tua vida. É um problema de relacionamento, ou sei lá, você briga com um amigo, ou alguma coisa nesse sentido, não é? E aí você, sei lá, conversa com uma outra pessoa, você vai lá falando, você vai relatando o que está acontecendo, e em algum momento você entende o que aconteceu, né? Então, sei lá, você entendeu que aquele amigo não era uma boa companhia para você. Você entendeu que ele era falso, você entendeu alguma coisa assim. E que o melhor era se afastar. Só que você entendeu mesmo, né? Não é uma coisa que você só ouviu, você tem ali uma excitação, basicamente, né? Você sente uma satisfação com aquilo. Você fala, puta, era isso, né? Você até fala, meu Deus, como eu não percebi antes. Mas você sente uma coisa, né, realizadora, de certa forma, dentro de você acontecendo, né? Como se você tivesse sacado alguma coisa, né? Acredito que todo mundo já experimentou isso em algum momento, né? Porque isso você experimenta, por exemplo, quando você aprende alguma coisa, né? Sei lá, você tá com uma grande dificuldade, não é? E aquela grande dificuldade, ela é esclarecida por um ensinamento. Um professor te ajuda, alguém pega lá e te, né, ensina aquilo, e você fala, puta, é isso, caraca, que, meu Deus, né? Você entende a coisa. Bom, veja, ali há algo muito importante dentro de nós acontecendo e você precisa se atentar. Nós vivemos uma busca incessante de compreender melhor a realidade que nos cerca e na qual estamos inseridos, beleza? Quando nós não entendemos, o que acontece? Acontece um aprofundamento em algo que já é característico nosso, ou seja, vamos lá, todos nós somos solitários. Todos nós, ou seja, você, por exemplo, agora eu estou gravando esse vídeo, estou fazendo isso sozinho, mas não estou fazendo isso sem companhia, não é isso que eu quero dizer, tá? Eu quero dizer que como um ser, né, ontologicamente somos solitários, ou seja, nós sempre faremos as coisas sozinho. Então você, por exemplo, pode ter um monte de gente olhando, sei lá, um guitarrista tem uma plateia olhando ele, mas é ele quem está tocando aquela guitarra. Então, nós temos no limiar da nossa experiência a compreensão clara de que somos sozinhos. O tempo inteiro estamos fazendo as coisas sozinhos, mesmo que rodeados de diversas pessoas. Espero que isso esteja claro, tá bom? Então, nossa condição é uma condição de solidão, não é? E precisamos entender, porque quando renegamos isso, a gente sofre mais. Por quê? Porque quando a gente percebe essa solidão, a gente muitas vezes acredita que faz essa confusão de achar que é por falta de companhia. Eu me sinto solitário porque eu não tenho ninguém na minha vida, né? Mas as pessoas que têm muita gente também estão se sentindo solitárias, por exemplo, porque esta é a nossa condição, né? Agora, é lógico, não estou dizendo que a gente fique, né, meditando isso o tempo inteiro, mas é uma compreensão fundamental, já você vai entender a conexão, tá? Então, essa é a nossa condição. Somos seres solitários, fazemos tudo sozinho, no limiar da nossa experiência, sou eu fazendo aquilo e ponto final, né? E o que acontece então é o seguinte, nós pretendemos e buscamos compreender melhor a realidade, entender melhor o que nos cerca, as pessoas que nos cercam, o que acontece dentro de nós, para que a gente sinta uma diminuição na percepção de solidão. Ou seja, quando eu compreendo algo, eu sinto uma conexão com uma coisa que me transcende de certa forma, certo? Ou seja, eu entendo um traço característico meu, eu entendo
como uma determinada pessoa funciona, eu entendo como algo acontece. Então, quando eu, nesta posição de solidão, consigo expandir o meu conhecimento, é como se eu me sentisse mais conectado com a realidade em si. E aquilo me satisfaz, aquilo me alivia, certo? Então, de cara, nós já temos aí dois locais para olharmos: a ansiedade e o sofrimento, da solidão, da falta de compreensão, da desconexão, e o alívio, a realização, não é? A percepção ali, talvez de pertencimento, de conexão, tá? Quando eu compreendo algo. Espero que esteja claro isso, não é? Só que vamos lá. Qual é então a principal fonte da ansiedade e sofrimento nos nossos dias? Vamos supor então que nós temos aqui este extremo e este extremo. Lógico que isso é didático, não é bem assim, mas vamos lá. E imagine que exista uma ponte para essa conexão, ou seja, eu estou na solidão, na ignorância e por aí vai, e eu pego esta ponte e vou até onde eu me sinto aliviado, realizado, né? Eu compreendo algo, tá? Qual é essa ponte? Essa ponte se chama linguagem. Ou seja, quando eu tenho a capacidade de descrever o que acontece, eu nomeio as coisas, eu conheço as coisas, conhecendo as coisas, eu me permito amá-las e aí eu me alivio, me conecto com elas, certo? Ou seja, a partir da linguagem, a partir deste recurso humano, não é? Só nós temos a linguagem que temos, certo? A partir disso, nós conseguimos esclarecer a realidade e quando eu esclareço a realidade, eu me conecto com ela, tá? Bom, vamos sair então do campo mais filosófico e entrar no campo mais prático. Imagine que mais uma vez você tenha um sofrimento. Vou pegar até algo bem extremo. Você foi traído. Você foi traída, tá bom? Seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, seu esposo, sua esposa te traiu, tá? O que acontece é que qualquer um nessa situação cai num profundo sentimento não só de solidão, mas de angústia, né? de raiva, de ressentimento, de uma série de coisas. E o grande ponto, a grande questão que permanece ali é: por que ele ou ela fez isso? Por quê? Ou seja, eu quero pegar dessa situação de solidão e incompreensão, eu quero pular para algo que faça sentido isso ter acontecido. E aí, muitas vezes, para quê? Para que eu não sofra mais, para que a minha experiência de vida não tenha sido toda em vão, porque é uma história de 20 anos que termina com uma traição, talvez para a pessoa ali, o que vai acontecer? Essa pessoa vai achar que, obviamente, tudo que ela viveu foi uma mentira, não é? E que nada logo foi real, então a vida dela é uma mentira, não tem sentido, ela foi enganada por tantos anos, mesmo que, sei lá, a traição aconteceu só naquela última semana, não é? Então qual que é o ponto aqui? O ponto é o seguinte: sempre que eu estou numa situação de sofrimento, a ponte para meu lugar de alívio é a linguagem. É eu ter a capacidade de descrever o que acontece comigo e muitas vezes comunicar isso. Ou seja, eu, por exemplo, quando eu estou angustiado, eu quero entender o que é esta angústia e eu quero trazer para fora, ou seja, comunicar a alguém para que essa pessoa me entenda e eu sinta menos solidão e vá para um lugar de maior alívio e realização, certo? Logo, a principal fonte de ansiedade e sofrimento dos nossos dias é esta quebra desta ponte, é a ausência total, não é? Total, é claro, é um exagero, né? Mas assim, uma profunda ausência de linguagem. As pessoas não têm mais palavras, eu tô falando sério, é isso mesmo, não possuem palavras, vocabulário para descrever as próprias experiências. E aí, com isso, elas definem de forma bizarramente simplória, só que, obviamente, elas nunca vão para este lugar. Por quê? Porque elas continuam achando, elas sabem, na verdade, no fundo, que o que elas estão descrevendo ou os recursos que elas estão utilizando são falsos. Por exemplo, imagine que essa pessoa que foi traída, o que é muito difícil, não é? Ela simplesmente fala assim: aquela pessoa é má, certo? Ou ele é um traíra, ela é uma traíra, enfim, né? E aí o que acontece é, eu posso até dizer isso, xingar o quanto for, mas eu permanecerei
naquele grau de profundo sofrimento, porque eu sei que aquela linguagem é insuficiente para descrever uma série de dúvidas que eu tenho em relação àquilo, logo permaneço na solidão. Eu vou continuar falando, meu Deus, por quê? Por que ela fez isso? Por que ele fez aquilo? Até que em algum momento eu consiga recrutar as palavras para conseguir passar essa ponte. Por exemplo, um processo terapêutico, ele tem praticamente esta concepção, né? Só que, claro, de forma muito mais aprofundada. Mas a ideia central é esta. A partir da linguagem, eu modifico, ou melhor dizer, eu me oriento melhor na minha própria história. E compreendendo isso, eu me sinto menos solitário e mais conectado com a realidade e com as outras pessoas. O problema é que nós hoje não nos preocupamos muito com isso e, obviamente, vivemos em um profundo estado neurótico, porque nós o tempo inteiro estamos falseando a realidade, porque nós não temos palavras e recursos e conceitos claros para definir o que está acontecendo. É exatamente isso que, por exemplo, uma criança quer quando ela vira para o pai, aponta para algo e fala: pai, o que é aquilo? Ele quer saber o que é aquilo. E se o pai não sabe falar o que é aquilo, aquela criança, ela vai se sentir insegura, porque ela vai perceber que o pai não possui recursos, por exemplo, para trazer mais tranquilidade e segurança para aquela criança, porque ele não está conectado com a realidade. Ele não sabe o que é aquilo, por exemplo. E esse é até um ponto de quebra, né? Por exemplo, quando a gente se decepciona com os pais nesse sentido. Então, qual que é o ponto fundamental desse vídeo? Né? Eu espero, porque esse vídeo é muito importante, é algo que eu desenvolvo com muita profundidade dentro do portal Poder Social, não é? Que é o seguinte: você precisa recrutar o máximo que você conseguir, tá certo? De palavras, aumentar e ampliar o seu vocabulário para que você tenha uma linguagem suficiente para descrever o que está acontecendo. Por exemplo, para descrever uma injustiça, para descrever uma traição, para descrever uma falsidade, para descrever o amor, para descrever qualquer outra experiência que você tenha. Pois só assim você vai compreender o que está acontecendo dentro de você e conseguir comunicar isso para alguém. E é essa a base da relação, de qualquer tipo de relação humana. Eu compreendo o que eu quero, comunico aquela pessoa, compreende o que ela quer, ela comunica, e por isso nós conseguimos nos juntar e diminuir aquele sentimento de solidão, certo? E o portal Poder Social, por exemplo, não é? Ele é só sobre isso praticamente, porque eu pego temas, descrevo esses temas, dou recursos para que vocês consigam compreender aquilo. Quando vocês me mandam uma pergunta, quando vocês veem esse vídeo, quando vocês assistem uma aula, é justamente isso que vocês estão buscando. Vocês estão numa situação de solidão e de incompreensão e ignorância. E vocês querem ir para um lugar de compreensão, certo? De sabedoria e, obviamente, de conexão com a realidade. É isso que nós estamos buscando. Logo, se você se fecha para isso, ou se você não leva, você leva isso na brincadeira, você vê um videozinho e pula, você nunca conecta, não faz esse exercício, não busca as ferramentas, você percebe que você não está entendendo e deixa para lá, se você simplesmente ignora tudo isso, você vai permanecer num estado de ansiedade e sofrimento, porque você nunca se sentirá, tá certo? Com recursos suficientes para lidar com a realidade. Estudar é isso. Estudar é isso. Só que o problema é que, claro, muita gente tem dificuldade de fazer essa ponte, de compreender essa linguagem. E por isso existe o portal Poder Social, reflexões e diversos outros treinamentos, lugares, estudos, livros e por aí vai, tá? Então escolha o que é melhor para você, mas se preocupe com isso. Logo, o ponto é, se você percebe um estado neurótico, entenda, você não está sabendo entender o que está acontecendo dentro de você, você não tem recursos, linguagem o suficiente para descrever isso e para comunicar isso a alguém. E se você não consegue fazer isso, você se sente solitário, você sofre, você permanece na ignorância e, obviamente, você não vai sair deste estado de neurose, porque você, na verdade, está se aprofundando nele, justamente por não levar isso a sério. Tá? Espero que essa explicação tenha feito sentido para você e é óbvio, né? Quer saber mais? Né? Vou até deixar aqui o link de uma aula do portal para vocês assistirem, todos os links estão na descrição. E é isso. Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima aula.